Olá, tudo bem? Tô super animada aqui hoje porque nós vamos falar de uma parte essencial, falar sobre fé e pensamentos que te geram fé, tá certo? Nós começamos o nosso curso falando muito na primeira parte sobre o alimento, para você entender quais são os alimentos que você deve consumir no seu dia a dia para alimentar esse corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus e como isso é importante para Deus. E falamos o que a Bíblia diz sobre o alimento, o que a ciência diz, pareamos as duas e definimos, então, de acordo com a revelação do Espírito Santo, aquilo que ele vai trazendo para você que você deve consumir como alimento no seu dia a dia, né? E aí partimos para a parte prática, que é a mudança. E como isso envolve o seu pensamento, as suas emoções, o seu comportamento alimentar. E também como que o seu ambiente em volta de você pode mudá-lo para fazer valer essa mudança, para conseguir implementar de uma forma bem eficiente. Então, hoje nós vamos falar para você que é cristão, que uma postura de fé muda tudo. Isso vai mudar a sua vida, vai transformar ela toda, tá? E para a gente começar, nós vamos comentar sobre o controle emocional e a fé na jornada de transformação. Então é muito importante controlar as nossas emoções, porque a nossa caminhada ela é muito impactada pelas nossas emoções. A gente precisa aprender a controlar as emoções para viver conforme o propósito de Deus, tá? As nossas emoções, elas estão muito ligadas com os nossos pensamentos. A gente acaba pensando no que está sentindo. Já percebeu isso? Então, essa menina aqui, às vezes ela está nervosa, vai ficar pensando naquilo que está deixando ela nervosa. Está com medo, vai ficar pensando naquilo que está com medo, né? E a gente tem que perguntar sempre, esse pensamento me faz bem? E a gente vai passar naquele filtro que está na Bíblia, lá em Filipenses 4:8, que diz que você pode abrir e verificar o versículo, mas em síntese ele fala que a gente tem que concentrar naquilo que é verdadeiro, que é nobre e digno de louvor. Então é verdadeiro? Eu tô pensando, ai, meu filho, será que ele vai conseguir fazer faculdade ou não? Gente, o futuro não existe. Não é pra gente ficar trazendo esse tipo de pensamento para o nosso dia a dia. Claro que eu posso pedir a Deus, Deus, me dá uma faculdade pro meu filho, que ele consiga fazer, concluir, se formar e tal. Você pode, é digno de pedir para Deus, mas é o tipo de coisa que é uma preocupação que você entregou na mão de Deus, você já pode começar a agradecer, dar louvores a Deus porque ele já deu isso. E tirar isso da sua mente. Isso não é um tipo de pensamento que tem que ficar vagando na sua mente o dia inteiro, tá? É nobre. Ah, fulana que brigou com a ciclana e a outra ciclana me contou. Isso não é nobre, ficar fazendo fofoca. Então, deleta esse pensamento da sua mente. É digno de louvor? Como que eu louvo a Deus, né? Como que eu adoro a Deus? É um pensamento que traz louvor, glória ao nome de Deus? Ah, sim, o que eu como, que seja para louvar a Deus. Então, Deus, o que eu estou comendo está te trazendo louvor, honra e glória? Isso você pode pensar, né? Enquanto você está comendo, por exemplo. Mas ficar pensando sobre comida, você já viu que vai dar ruim. Então, não é o tipo de pensamento também que você tem que ficar alimentando o dia inteiro. Então, o que realmente a gente tem que pensar? Naquilo que nos traz a fé, que aumenta a nossa fé. E é aquilo que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, o que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro é na verdade da palavra de Deus. E é isso que a gente vai aprender a aumentar a nossa fé e conseguir conquistar a nossa vitória. Tá bom? Então, Efésios 6,14, olha essa foto aí que eu coloquei para vocês. É a Bíblia enrolada ali com o cinto, né? Quer dizer que é o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Os soldados romanos no passado usavam um cinturão e era nele que eles colocavam tudo. Colocavam nesse cinto. Então, colocava a espada, colocava uma faca, um canivete, uma arma, um objeto. Tudo era enfiado, era colocado. Então, ele tinha as presilhas ali, os lugares de colocar todas as suas coisas, né? Então, se a gente está pensando que a palavra foi escrita nessa época, né, nos ensinando a nos armar para a batalha em Deus, né, a batalha de Deus em Deus. Então, esse cinturão, ele diz respeito à verdade da palavra de Deus, que tem que estar ali, ó, encaixadinho na gente o tempo inteiro, acessível, tem que estar ali na minha mão. Então eu tenho o quê? Os versículos de Deus para enfiar nesse cinto, ele tem que estar ali me rodeando o tempo inteiro, essa verdade de Deus, né? E então é muito importante que a gente use a palavra de Deus para orientar os nossos pensamentos e as nossas ações. E a gente tem que descobrir quais são as promessas que Deus tem para a gente de vida longa, né? De saúde,
saúde, de fé, e alimentar isso, mesmo que as circunstâncias estejam diferentes. Então, eu não tenho que pensar na circunstância do momento. Eu tenho que pensar naquilo que é a verdade de Deus. Isso tem um poder transformador. Para isso, então, o que eu faço no meu dia a dia? Eu pego meu celular, eu fiz uma nota, e aí eu peguei vários versículos da Bíblia de promessas de Deus em diversas áreas da minha vida, e eu fico meditando neles. Então, quando eu tenho um tempinho, ao invés de pensar num problema, ao invés de pensar numa coisa, eu abro essa note em qualquer lugar que eu tô com meu celular. E aí eu começo a ler. Então, por exemplo, tem um versículos aqui que são sobre saúde, outros que são sobre criação de filhos, outros que são sobre se dar bem, ter prosperidade na vida e tantas outras coisas, né? Então eu fico lendo e crendo nisso, mesmo que a vida lá fora esteja uma bagunça. Por quê? Porque Jesus já nos prometeu que a gente ia passar por aflições. Então eu não tenho que ficar pensando na aflição. Eu tenho que pedir a Deus a solução para ela, crer, baseado na verdade da palavra dele, que ele tem isso para mim, e já tomar posse, glorificar e adorar e ser feliz. É assim que o cristão deve viver. Tá? Então a gente tem que andar armado. Olha, no meu cinturão hoje eu estou representando ele aqui com essas notas no meu celular, tá? Então esse é o meu cinturão da fé, que eu vou memorizando e eu vou separando ali. Eu preciso ler de novo e ainda falo em voz alta, né? Assim que a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer também algumas perguntas. Deixa eu mostrar o slide aqui para vocês, olha. Umas perguntas para filtrar os nossos pensamentos. Então fica fácil quando vem um pensamento na sua mente, você pensar assim, o pensamento vai vir sobre qualquer assunto. É alguém doente na família, é alguém que está passando uma necessidade perto de você, alguém que está chateado com você, é alguma coisa que te envolve, ou problema no seu trabalho. Aí você tem que pensar assim, esse pensamento me ajuda ou me prejudica? Então você está no trabalho, você está fazendo um excelente trabalho, fazendo esse trabalho para Deus, e algumas pessoas ainda estão nervosas com você, te irritando, te chateando, te criticando. Você tem que pensar, aí você começa a pensar nisso, aí você tem que pensar assim, esse pensamento me ajuda a trabalhar melhor para Deus e a glorificar Ele, ou me prejudica? Se ele me prejudica, eu vou parar de pensar nisso, vou continuar fazendo meu trabalho para Deus excelente e vou tocar para frente. Não vou ficar pensando nem no que as pessoas estão pensando de mim e nem nessa situação. Eu vou pensar na palavra de Deus, né? Ele é verdadeiro, puro e amável, esse pensamento? Ele é amável, tô pensando bem de pessoas, é puro, né? Em criar meus filhos, em que eu posso fazer para amar eles hoje mais, para amar, demonstrar amor e carinho pelo meu marido. É um pensamento desse tipo ou é um verdadeiro que não é puro, verdadeiro, amável? Então, é verdadeiro, é verdade? Eu tô pensando na guerra mundial. Tá acontecendo guerra mundial? Não, não tá. Então, eu fico trazendo esse tipo de pensamento que nem é verdadeiro, nem aconteceu, não é bom. Não vai trazer benefício para você. Então, filtrar os pensamentos com base nas escrituras ajuda a manter o foco no propósito divino. Isso vai te ajudar mais a ser feliz, a ser muito mais leve, tranquilo, a conseguir ser aquele cristão feliz o tempo todo, como a Bíblia te ensina a ser, te pede para ser, né? Mas existe algo aqui que a gente precisa pensar, que, né? A gente precisa refletir, olha esse caminho, né? Tão bonito e tal, um caminho com a luz lá no fundo, mas aí no caminho vem as tentações. E como a gente está falando muito sobre mudar a alimentação, né? Sobre ter uma alimentação que agrada a Deus, que honra a Deus, e a gente sabe que às vezes o nosso problema está nos limites para mais e não para menos, né? Mais pessoas estão morrendo hoje no mundo por excesso de alimentação do que por comer pouco, e a gente sabe que alguns alimentos acabam te provocando um vício que você não quer mais ter. Então, às vezes alguma tentação pode parecer inofensiva, pode parecer que é assim, é só um docinho. Começa assim, né? É só um docinho. É um presente que você ganhou. Nossa, mas foi seu marido que te deu, né? Então, Satanás, ele usa armadilhas sutis para desviar você do caminho certo. Rejeite esses pensamentos que te afastam de uma alimentação saudável e equilibrada. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e as mudanças positivas que você está fazendo é para honrar o nome dele. Glorifique a Deus sempre. E enquanto você anda, então, por aí,
você lembre-se de que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, né? E faça então as declarações de fé para fortalecer a sua caminhada. Então começa a declarar em voz alta declarações positivas. Eu sou mais do que vencedor em Cristo, né? E outras verdades bíblicas também. Reforce as suas crenças através dos versículos que promovem a saúde e a disciplina, né? E eu tenho um desafio prático para você, então. Identifique os pensamentos e emoções que afetam as suas escolhas alimentares. Quando você fica triste, ansioso, deprimido, chateado. Então, identifique essas emoções, rejeite os pensamentos que estão te levando a se sentir dessa maneira e confesse diariamente os versículos que te motivam a cuidar do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E eu vou deixar um versículo aqui para você, que é para você memorizar e guardar com você, que é 1 Coríntios 30, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, faça tudo isso para honrar e glorificar o nome do Senhor. E você vai ver que a sua mudança vai caminhando cada vez de uma forma mais positiva, melhor, mais leve, mais gostosa e de uma forma que fica fácil, tá bom? Para você e para mim. Eu te vejo na nossa aula 2, que a gente vai falar sobre algo importantíssimo, que é o poder das palavras e a importância da fé utilizando as nossas palavras para transformar os seus hábitos. A coisa vai ficar gostosa demais. Gente, eu tô te esperando lá. Vem comigo.